Olá, bem-vindo de volta, dando início ao nosso módulo 2 do curso de Certeza de Medição. Vamos falar aqui na primeira aula do módulo 2 sobre instrumentos e sistemas de medição. Mas antes vamos ver um pouco do conteúdo que nós veremos aqui no módulo 2, ok? Então, nesse nosso segundo módulo, temos a abordagem inicial da calibração, né, focada aí nos sistemas de medição. Os instrumentos de medição que utilizamos nos vários processos de medição, a manutenção do sistema de medição, né, o que é importante levar em conta, e rastreabilidade metrológica. Né, qual que é a rede de rastreabilidade, né, a cadeia de rastreabilidade metrológica que nós temos disponível. Falando um pouquinho aí sobre a cadeia de rastreabilidade aqui no Brasil. Muito bem. Então, o sistema de medição, né? Então, dentre as diversas grandezas de influência, né, e elementos que vão influenciar o nosso resultado na medição, temos o importante ou mais importante, né, ponto que vai afetar a nossa medição é o sistema que vai realizar a medida, ou seja, que vai realizar aquela grandeza, né, que é o sistema de medição. Então, ele é um elemento fundamental no resultado da medição, né, e um dos principais atores no processo metrológico, né. Então, é importante conhecermos melhor as suas contribuições nesse sentido da realização da medição, da apresentação de uma indicação com relação a uma grandeza não mensurando. Então, nessa abordagem inicial do sistema de medição, faremos aqui a abordagem inicial da calibração, né? Ou seja, como vamos garantir que o nosso sistema de medição está dentro de uma cadeia metrológica, né? E essa cadeia metrológica é quem vai determinar a sua rastreabilidade, ok? Então nós temos que colocar, né, nós temos que tender a isso, a seguir essa cadeia metrológica para termos uma medição confiável e reconhecida, principalmente reconhecida. Então essa rastreabilidade, ela vai ter aí uma hierarquia, né? E sem que utilizemos uma cadeia de padrões confiáveis dentro dessa hierarquia, e seguir aí as grandezas internacionalmente reconhecidas, dificilmente nós vamos ter confiabilidade, né, para poder atribuir a grandeza aos nossos processos. Então, trabalhar dentro das grandezas internacionalmente reconhecidas, do SI, por exemplo, né, ou aquelas de consenso aí entre os seus pares, que algumas vezes estão por hora fora do SI, fica muito difícil você se alinhar com outros processos, né? Você pode até ter o seu processo bem elaborado, mas fica difícil, inclusive para quem precisa dos seus serviços, né? Então isso é muito importante. Hoje é um ponto pacífico, né? É muito difícil você fugir desta realidade, ok? Isso pode ocorrer no início de um processo investigativo muito novo, né, inovador, né? Mas mesmo nesses processos busca-se, né, e recomenda-se que já se trate a questão metrológica dentro da cadeia de rastreabilidade a padrões internacionalmente reconhecidos, né? Inclusive unidades. Bom, a calibração do seu sistema de medição ou do seu instrumento de medição, ela está diretamente relacionada ao estudo e avaliação do comportamento, né? Então, a calibração, feita por uma instituição confiável, normalmente acreditada, ela vai te fornecer a informação
sobre a tendência do seu instrumento. É basicamente isso que a gente viu até agora, né? Então, o uso da calibração, né, ou do que todos estamos acostumados a falar aí no certificado da sua calibração, né, ele é fundamental para você garantir aí essa rastreabilidade na hierarquia metrológica. Tá? Bom, a realização da calibração nos permite compreender variações e corrigir, em alguns casos, desvios de nosso sistema de medição ou até mesmo de controle, trazendo dentro dos limites permissíveis nossos resultados para dentro de valores mais próximos dos verdadeiros ou dos convencionais. Então, a calibração ela é para ser utilizada, ela não é um papel para você falar tá calibrado e guarda ele na gaveta e daqui a um ano a gente se vê de novo, né? Ou 2, ou 6 meses, ou seja, quando for. Não, ela vai permitir você fazer essa compreensão das variações, né? Aplicar correções, né? Em alguns casos, às vezes você não vai conseguir mais corrigir o seu sistema porque o desvio dele é tão elevado que extrapola especificações técnicas, né? E por isso, cada vez mais as normas de acreditação, elas incentivam o laboratório a fazer cada vez mais aplicações dessa sistemática, né? De forma que o laboratório acaba sendo forçado, ou mesmo uma empresa, né, que tenha algum tipo de acreditação metrológica, ela acaba sendo forçada a tratar esse item fundamental, calibração, da forma como ele deve ser tratado. Tá? A incerteza de medição, no sentido aí da calibração, ela vai nos dar uma ideia ou estimativa de dispersão dos processos, ok? Então a incerteza apresentada numa calibração, né, ela vai nos dar uma ideia da dispersão da nossa instrumentação ou do nosso sistema de medição, numa perspectiva de num ambiente controlado, sabermos o quanto ele está apresentando, digamos aí, de precisão naquelas condições, né? E nos dando uma estimativa de dispersão, que são termos aí quase que análogos, né? Apontando quanto podemos interpretar, controlar ou entender cientificamente um fenômeno ou resultado. Ou seja, se a incerteza do meu sistema é da ordem da grandeza que eu estou realizando, que eu estou medindo, eu não consigo trabalhar com essa instrumentação, preciso melhorar meu sistema de medição. Porque quando eu tenho uma medição e uma incerteza da ordem da medição, eu posso até afirmar que a minha medição é nula, ela tende a zero, né? E isso é abordado, inclusive, por outros autores, né, por alguns físicos e pessoal que trabalha aí muito mais a fundo com incerteza de medição, né? Você precisa de um sistema para medir uma grandeza que te confira uma incerteza inferior, e aí essa regra de o quanto inferior você precisa definir para poder realmente falar se você consegue entender um fenômeno, né? Senão, na verdade, o que você está medindo tem uma dispersão tão alta que é impossível inferir sobre o sistema. Fundamentalmente, a calibração do instrumento no sistema de medição vai nos apontar inicialmente o quanto eu posso confiar na medição envolvendo esses recursos, que é basicamente isso que eu acabei de colocar, né? É impossível você confiar num resultado se a incerteza de medição do seu instrumento for muito elevada, ou mesmo se a exatidão dele estiver já comprometida, ou seja, muito fora das especificações do fabricante. Okay? Então, segundo o VIN, a calibração é o quê? É a operação que estabelece, sob condições especificadas, então por isso que eu falei anteriormente, condições de controle, né, maiores, né, numa primeira etapa, uma relação entre os valores e incertezas de medição fornecidas por padrões e as indicações correspondentes com as incertezas associadas. Okay? Então é a correlação
de valores e incertezas do padrão com valores e incertezas da sua instrumentação ou do seu sistema de medição. E numa segunda etapa, a calibração, nós vamos utilizar essa informação para estabelecer uma relação, visando a obtenção de um resultado de medição a partir dessa indicação, ou a partir de uma indicação, como aqui na versão luso-brasileira. Então, a calibração ela vai afetar, né? Primeiramente, eu vou estabelecer uma relação e depois eu vou aplicar essa relação. Então, se nós pensarmos isso numa hierarquia, então eu vou ganhando incerteza, né? Eu vou ganhando desvios aleatórios ou ganhando variância conforme eu vou descendo na cadeia, do mais preciso e exato até o menos, ok? Então, por isso uma hierarquia. Mas isso fundamentalmente é a calibração. Então eu mando calibrar para quê? Para estabelecer essa relação. E depois eu pego essa relação e tenho que aplicar. Como eu disse, não adianta eu pegar essa relação e falar, legal, ele tá bom aqui, eu vou guardar e morre o assunto. Não, é para ser utilizado de fato. Não é qualquer procedimento de medição ou de verificação que pode ser tratado ou referenciado como calibração. Muito comum a gente ver isso, né, em alguns ambientes, inclusive no acadêmico. Olha, eu calibrei agora aqui esse instrumento e eu vou usar. Não. A calibração é um procedimento sobre condições controladas que vai seguir aí ou um conhecimento adquirido consensado, ou uma normativa específica, ou guias e documentos orientativos específicos de órgãos metrológicos para eu estabelecer aí, para eu realizar uma grandeza. Quando eu faço verificações, eu posso até tratar em alto nível. Já vi verificações laboratoriais feitas em alto nível. Mas para ela ser uma calibração, ela vai ter que atender a muitos outros requisitos. Vários deles estão na própria norma ABNT NBR ISO IEC 17025. Ok? Então não podemos confundir processos simplificados com uma calibração. Ou mesmo que tenham alto nível com uma calibração. É preciso que ela seja estabelecida como tal. O instrumento de medição é o dispositivo utilizado para realizar medições individualmente ou associado a um ou mais dispositivos suplementares. Né? O instrumento de medição ele vai fazer parte aí do nosso sistema de medição, que é o nosso enfoque. E o que é o sistema então de medição? É conjunto de um ou mais instrumentos de medição, frequentemente outros dispositivos de chaveamento, de válvula, ou seja lá o que for, né? Mecânicos, elétricos, eletromecânicos, hidráulicos, químicos, compreendendo, se necessário, reagentes e insumos, montado e adaptado para fornecer informações destinadas à obtenção dos valores medidos, dentro de intervalos especificados para grandezas de naturezas específicas. Ok. Então, basicamente, o sistema de medição é o encontro aí de um instrumento ou mais de um instrumento com os sistemas, aí, com dispositivos que vão permitir eu realizar a minha medição, ok? Pode envolver aí reagentes e insumos, né? E são destinados a obter os valores das grandezas específicas que são do meu interesse de medição. Um instrumento de medição ou sistema de medição pode ser um indicador ou apresentar uma medida materializada, ok? Então, o instrumento indicador ele vai fornecer um sinal de saída contendo informações sobre o valor da grandeza medida. Então, um voltímetro, uma balança, um termômetro, um paquímetro, ok? São instrumentos de medição indicadores. Eles já te fornecem uma indicação por meio do seu processo, né, de relação aí de tratamento de sinais, informações sobre aquela grandeza, né? O volt, o quilograma, o Kelvin, né, o metro, o milímetro,
que vão estar sendo apresentados, indicados para o usuário. Agora, a medida materializada já é um instrumento de medição que reproduz ou fornece de maneira permanente durante sua utilização grandezas de uma ou mais naturezas, cada uma com um valor atribuído, entendeu? Peso padrão, no caso aqui, um bloco padrão, materiais de referência, né? Escala graduada, gerador padrão de sinais, resistor padrão. Então são todos são todas medidas materializadas, né? Aqui é um E, né? Peso padrão. São todas medidas materializadas, tá ok? Então é diferente do instrumento indicador, que já te passa essa indicação. Tá? Bom, e por hora, sem carregar muito, é isso. E nos vemos aí na próxima aula do módulo 2. Obrigado.